bem-vindos a este podcast, a esse terceiro episódio do Fala Nordex. E hoje conosco nós temos aqui o Marcos Drummond. Marcos, seja muito bem-vindo ao Fala Nordex. Para começar, você podia contar um pouco para a gente, para nossa audiência, sobre sua trajetória, como que você entrou nesse mundo de M&A, para quem está nos ouvindo, fusões e aquisições, de venture capital, né, o capital de risco e de governança empresarial, como que você começou nisso? Perfeito, Fio. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade, né, a audiência que está nos assistindo também. É uma honra estar aqui hoje e poder contar um pouquinho né, dos tropeços, dos aprendizados, né, que a gente acaba tendo aí nessa trajetória. E a minha história, né, em M&A, né, falando um pouco de governança, de venture capital, tecnologia, inovação, na verdade começou há alguns anos. Eu sou advogado de formação, né, então sempre trabalhei com operações societárias, né, reestruturações de grupos, de empresas, enfim. E por volta ali de 2019, eu que sou mineiro, né, nascido aqui em BH, vi que a gente tinha um ecossistema aqui de tecnologia e inovação muito forte, muito pujante, né? Mas muitas dessas startups e empreendedores acabavam indo para São Paulo para ser atendidos lá por outras bancas, outros escritórios de advocacia, né? Foi até aí que eu decidi sair do escritório onde eu fiz boa parte da minha carreira ali, né, como advogado, e fui fundar, né, o escritório do qual eu sou sócio, o Decon, muito focado né, em atender, no primeiro momento, essa nova economia, né, essas empresas de base tecnológica ligadas ali à inovação, né? Coincidentemente, em 2019, a gente viu um boom muito grande no mercado, né, de venture capital, estimulado ali por uma baixa da taxa básica de juros, né? Então, quando o juro está lá embaixo, os investimentos em ativos alternativos, em startups, né, em cripto, né, em outros tipos aí de ativos, eles acabam tendo uma atratividade muito legal. O pessoal quer tirar o dinheiro da renda fixa, né, da CDB, do tesouro, né, para poder apostar um pouco mais, né, assumir um pouquinho mais de risco para poder gerar um retorno sobre esse capital, né? Então foi aí que a gente começou a ver tantas transações acontecendo aqui no Brasil, né? Notícia toda hora de rodada de captação, de, né, startup tal trouxe o fundo tal para dentro, né, do seu quadro ali societário, enfim, e a gente acabou surfando um pouco dessa onda, né? Então a gente acabou fazendo várias operações, né, assessorando, no caso, empreendedores, né, muito focados inicialmente no empreendedor, na startup. Depois a gente começou a assessorar também investidores, né? Diferentes estágios ali de maturidade da jornada dessas empresas. E o M&A é uma das etapas, né, dessa jornada também, né? Quando realmente tudo dá certo, muitas vezes é o foco, né? É o ponto ali de sucesso, né, digamos assim, muito associado a isso, dentro dessa jornada do empreendedor. E a gente também esteve juntos ali, de muitos desses empreendedores, né, que a gente começou a acompanhar ali, e nos últimos anos foram várias transações também nesse sentido, né? Sem contar aquelas que né, eu mesmo conduzi nesse outro escritório que eu trabalhava, né? E outras também que a gente passou a assessorar fora desse universo, vou dizer assim, né, de tecnologia e de inovação, por movimentos mesmo de consolidação de mercado, né? Tem mercados realmente que o M&A acaba sendo uma estratégia, servindo de ferramenta ali para gerar um crescimento que a gente chama de inorgânico, né? Ou seja, que foge daquelas linhas primárias ali de receita, porque é um ativo ali que tem sinergia, né? Uma solução que vai complementar, né, o portfólio da empresa, e ela vai querer trazer isso para dentro de casa ao invés de desenvolver por conta própria. Então, nesse contexto, a gente acabou também tendo essa felicidade de estar ao lado aí de muitas empresas, né, empreendedores executivos nesses últimos anos. Então, na verdade, eu escuto você me contando, é uma história de empreendedorismo também, dentro do direito, dentro da advocacia, mas você identificou uma necessidade, muito atrelada a uma experiência que você vinha construindo numa carreira executiva, e você falou, putz, eu posso fazer algo diferente, eu posso fazer algo novo, e quando você chegou nesse mercado, você viu várias outras oportunidades e disse, putz, esse é o momento, esse é o timing, e deu certo. Perfeito, é exatamente isso. Hoje eu me vejo mais como empreendedor do que como advogado, né? Total isso, assim, né? Então, não diferente de outras startups de sucesso, né? Que, no final das contas, qualquer negócio, né? Não só as startups, elas precisam achar uma dor, né? Que é muito latente ali, que está muito presente, e buscar resolver isso da melhor forma, né? Então, quanto melhor você conseguir resolver essa dor, eu acho que mais o mercado vai te recompensar por isso.
E a nossa história lá no que começou, né, muito com o Decon, e aí depois a gente foi inaugurando novas verticais, né, novas unidades de negócio, enfim, também atentos a essas dores, né, que a gente começou a identificar na jornada desses clientes Uma ali. pivotagem. Exatamente, perfeito, sem dúvida, sem dúvida. E a gente acabou criando spin-offs mesmo, né? E isso também é fruto dessa percepção, né? De estar atento realmente à dor do cliente, de quem, né, a gente gostaria que fosse o nosso cliente e de quem é o nosso cliente também no final das contas, né? Tá próximo ali de quem compra de você é fundamental, né? Então, hoje você tem um escritório de advocacia, eu sei que você também tem a Porta Capital. Quando que você fundou? Foi nessa mesma época? A história é parecida? Você tá rindo, então tem alguma outra coisa legal para Cara, contar. olha que interessante, cara. Então, em 2019, a gente, né, fundou o Decon Law, o escritório de advocacia. E aí, nos primeiros 3, 4 anos ali, a gente assessorou várias transações, né? De M&A, de investimentos. Mas principalmente falando de M&A, né? Que é quando realmente o empreendedor vai vender ali aquela empresa, né? Que ele construiu com tanto suor, com tanto esforço. Muitas vezes, esse empreendedor, por entender demais do negócio dele e ter um certo excesso de confiança ali, quero dizer, né? Sobre dominar completamente os números do negócio, enfim. E esses empreendedores geralmente são os melhores mesmo, né? Eles precisam dominar profundamente ali o negócio de ponta a ponta, né? Mas talvez por um certo excesso de confiança, ao se depararem com essa oportunidade de fazer o exit, né? Fazer a venda mesmo desse negócio e participar de M&A, o que a gente viu acontecer na prática, em muitas dessas transações, é que o empreendedor ele não contava com um assessor financeiro, né? Ele chamava a gente, me chamava, né, para a mesa, para ali atuar como advogado dele e entrar principalmente na parte estrutural, né, dos documentos, na diligência, né, que vai acontecer ali. Mas a parte toda negocial, né, de como precificar esse negócio dele, né, como negociar ali o pagamento, né, se uma parcela à vista, se uma parcela fixa, melhor dizendo, né, ou à vista ou a prazo também, ou até uma parte variável, que é o que a gente chama de earn-out, né, que é uma parte que muitas empresas gostam de incluir ali no arranjo desses deals para poder alinhar interesses com esse fundador ali que está vendendo o seu negócio para que eles atuem como executivos da empresa ali que está comprando eles também, né, durante um determinado prazo, com base em algumas metas, enfim. Então, essa parte toda, eles negociavam tudo por conta própria, assim, né? No feeling. No feeling, né? Às vezes perguntava para um outro empreendedor, e aí, como é que você fez na sua, né? Pô, dá para fazer no meu também, né? Exatamente, cara. Então, pegava um Ctrl-C, Ctrl-V de cá, de lá, conversava com um, conversava com o outro, e ia realmente na cara e na coragem, né? E na prática, o que a gente viu, né, foram muitos empreendedores excelentes, né, espetaculares, deixando dinheiro na mesa, né? E em muitos casos, nós mesmos ali, na figura de advogados, tivemos de assumir um pouco esse papel de advisor na transação, né? De falar, cara, putz, acho que não tá fazendo muito sentido. A gente tendo acesso a benchmarks, né, de outras transações que estavam acontecendo, a gente falou, cara, eu acho que você tá subprecificando aqui, né, o negócio e tal, putz, né, o momento tá bom de mercado, você tem um benchmark fora do Brasil que tá sendo negociado há tanto, né, cara, você tá crescendo X% aqui ao mês e tal, isso não tá sendo precificado, então assim, a gente começou a dar esses toques e em muitos casos, né, não em todos, mas em muitos casos a gente acabou gerando um certo benefício, né, para esses empreendedores. Eles acabaram ganhando com esses conselhos, né, essas orientações que a gente deu fora do escopo, eu vou dizer assim, né, para a qual a gente teria sido inicialmente contratado. E alguns desses próprios empreendedores começaram a nos provocar, né? Então, quando a gente ia comemorar, depois de fechar o deal e tal, tempo depois ali nos encontrando, né? A gente acaba criando, querendo ou não, um vínculo muito próximo, né? Com muitos dos clientes, porque essa é uma operação que ela é muito estratégica ali, né? Ele não vai passar por aquilo muitas vezes na vida dele, né? Então, conversando com esses clientes, né? Eles mesmos começaram a nos perguntar, falaram, cara, a atuação de vocês está muito diferente da atuação normal do advogado, assim. Por que vocês não... Só que vocês não cobram por isso, né? Falei, não é que é mesmo, assim, né? Acho que a gente está realmente indo um pouco além aqui do direito e pô, acho que tem uma oportunidade aqui que nós não estamos aproveitando. E foi aí, então, que a Porta surgiu, né? Como essa boutique, né? De assessoria financeira estratégica. Você poderia dizer que abriu-se a porta. Exatamente, abriu-se a porta, perfeito. E o nome foi pensado justamente realmente nessa brincadeira, né?
de ser a porta para esse próximo passo, esse próximo nível ali que o empreendedor ele quer alcançar, né? E lá a gente trabalha sob um conceito bem interessante, um pouco diferente assim de outras casas, né, de M&A, que fazem esse trabalho de assessoria financeira, estratégica, enfim, que é sob um conceito que a gente chama de Lifetime Advisory, né? Então eu pego esse empreendedor muito antes do momento de ele estar realmente preparado ali para poder partir para uma venda do negócio e ajudo ele a se estruturar, né? E tomar algumas decisões de uma maneira um pouco mais assertiva, né? Implementando uma governança básica, né? Compatível naturalmente com o estágio do negócio. Então, realmente compondo o conselho dele ali para ajudar ele a direcionar melhor né? As decisões e seguir com mais sucesso nesse caminho. Que a gente sabe que não é fácil, né, do empreendedorismo. Então, lá a gente trabalha um pouco sobre esse conceito e a gente trouxe alguém de mercado, obviamente, para nos ajudar. A gente pegou uma pessoa muito boa, o Rodrigo, né, de uma gestora muito conhecida de Venture Capital, né, e Venture Capital / Private Equity, porque eles faziam deals também de Private Equity. Então, era uma pessoa, assim, já que esteve no buy side aí durante boa Do lado parte do da comprador, né? carreira, né, exatamente do lado do comprador. Então, e aí tem dado muito certo também, né? Tem essa sinergia muito grande com o escritório, porque aí, a partir dessa nova unidade de negócio, desse spin-off, a gente começou a ser capaz de oferecer uma solução mais completa para essa base de clientes, né? Com base realmente nessa sinergia que nós identificamos. Pensando nessa questão da assessoria vitalícia, se eu posso traduzir o lifetime Uhum, dessa forma, eu gosto muito do ponto que você levantou, que quando acontece a fusão e aquisição, é um momento crítico do negócio e é uma coisa que provavelmente ele não vai passar muitas vezes na vida dele, né? E eu gosto muito de uma perspectiva enfim, acúmulo de carreira, experiências pessoais e muito da literatura também, que normalmente são nesses momentos críticos de vida que a gente está numa subperformance, que a gente está tão estressado, tão preocupado, tão fora do nosso centro de gravidade, do nosso ponto ótimo, que a gente está mais suscetível a tomar decisões subótimas, decisões às vezes ruins, né? perfeito. E aí, na sua visão, assessorando tanto startups quanto grandes empresas, quais são os principais desafios que esse ecossistema brasileiro, dentro de fusão e aquisição, enfrenta, seja em M&A, seja na busca de investimento, e pensando realmente de alto nível, né? Como que um apoio, como que estar bem assessorado, e não só do ponto de vista de, obviamente, você quer que as pessoas te tragam lá à porta, mas de você realmente ter pessoas, não só que já passaram por isso, mas que têm uma experiência teórica, que tem fundamento para te ajudar. Como que você enxerga os desafios desse setor? Perfeito, Phil. São vários, né? O empreendedor, muitas vezes, ele observa na mídia essas notícias, né? Que a startup X captou com um investidor Y, enfim. E aquilo vai criando, inevitavelmente, um certo fetiche, né? No entorno dessa jornada mesmo. E a captação em si, falando de investimento, né? Acaba sendo realmente um trunfo ali, né? Na jornada do empreendedor. E, em parte, isso acaba sendo uma verdade, né? Você está trazendo um sócio ali, que na prática é isso, né? A gente chama de investidor, mas é um sócio, né? Desse negócio, que vai realmente contribuir não só com capital, mas também com toda uma visão estratégica ali. É o tal do smart money, né? Que é um investimento que vai além do dinheiro, né? Mas que vem realmente agregar com conexões, com orientação, com direcionamento, enfim. Mas muitas vezes o que a gente acaba vendo do empreendedor é que, primeiro, ele não sabe quem que ele quer trazer para dentro do barco com ele, né? O investidor. Então, ele não tem muito filtro, né? Para discernir ali realmente quem que é o melhor investidor para ele trazer, né? Para ser sócio dele. Ele não sabe exatamente ainda quanto que ele precisa captar, né? E o que que ele vai fazer com aquilo, né? Ele tem uma ideia muito, ah, talvez, geral, assim, né? Do que poderia fazer sentido, mas ele não tem, normalmente, um business plan com premissas bem validadas, sólidas, né? Um plano realmente de negócio estruturado ali que vai dizer para ele, olha, hoje você está aqui, né? Para você chegar onde você quer chegar, você vai precisar, né? Comer um pouquinho de arroz com feijão aqui, né?
E tem que ser, né? Esse caminhar, ele tem que ser lógico, ele tem que fazer sentido, ele tem que estar dentro de uma esteira que seja realista, né? Não dá pra pegar a chave, porque Excel, no final das contas, e PowerPoint admite qualquer coisa, né? Senão, se você quiser colocar qualquer número que seja ali, tudo bem, o investidor vai achar lindo e tal. Agora, você tá se ancorando, né? Eu até brinco com os convidados aqui, que eu não sei qual dos programas do Microsoft Office já viu mais fantasia. Se é o Word, se é o PowerPoint ou se é o Excel. Exatamente, é exatamente isso. Então, assim, eu já vi muitos fundadores, por exemplo, né, com soluções espetaculares, negócios realmente com um potencial muito grande, fazendo captações iniciais ali, valuations muito grandes, né? Então, ele não entende que ao determinar ali um valuation para aquele negócio, né, que obviamente, e aí essa rodada ela vai gerar uma diluição naturalmente, né, com a entrada desse novo sócio, então o fundador ele reduz a participação dele ali, entendendo que aquele sócio vai vir agregar, né, e juntos eles vão conseguir chegar num próximo nível ali em que o negócio vai valorizar ainda mais, né, e vai gerar um retorno também, não só para ele, mas também para o investidor, né, mas muitas vezes ele não percebe que uma expectativa está sendo criada, né, na medida em que ele estabelece esse valuation. E se ele não atinge aquelas premissas, né, aqueles milestones, aquelas metas, né, que foram estabelecidas no plano de negócio, aquilo gera uma frustração e, eventualmente, até um down round, né, ele acaba se tornando refém ali de uma nova captação, de uma nova rodada, a um valuation inferior ao que ele propôs inicialmente. Isso vai gerar uma diluição ainda maior, né, da participação dos fundadores. Isso que significa o down round. Isso que significa o down round, exatamente. É quando você tem uma rodada que vem depois, né, de uma outra que você captou, a um valuation, né, menor. Então, quem absorve essa diluição, né, vou dizer assim, desse down round, dessa rodada a um valuation inferior, são os fundadores, né? Então, é um pênalti aí que eles acabam realmente levando. Então, acho que esse é o principal desafio. E muitas vezes o empreendedor, né, eu brinco, ele não sabe nem qual que é esse endgame dele, né? Não sabe exatamente para que ele criou esse negócio, né? Se ele quer seguir numa trilha de consolidação, por exemplo, né? E ele está olhando realmente para muito, muito longo prazo, né? Ou seja, ele tem uma solução em que, né, que está inserido no mercado que ele é muito grande, né? Que tem poucos concorrentes, e ele vai precisar se capitalizar muito, né, para poder realmente ser ali aquele player que a maior parte das pessoas, né, vai realmente confiar. É o caso que eu acho que ilustra bem aqui da Rappi e do iFood, né? Você vê que até surgiram alguns outros aplicativos, né? A Uber tentou implantar algo similar aqui no Brasil, né, mas acabou não dando certo. Então, são mercados gigantescos, né? Geralmente, a gente está falando de uma solução B2C, né, em que o cliente é uma pessoa física, somos pessoas como nós, né? E aí, assim, em função justamente dessa perspectiva, né, dos consumidores estarem olhando só para uma solução e se apegando a ela, aquela empresa ela vai precisar realmente de muito dinheiro para poder se projetar e ser realmente aquela única escolha ali que os consumidores vão lembrar, né, ao fazer uma compra. Mas essa jornada ela não é para todo empreendedor, né? Não é. E muitas vezes o empreendedor não tem a maturidade necessária para poder enxergar isso, né? Que às vezes o negócio dele ele não vai precisar de sucessivas rodadas de captação, ele vai precisar de uma rodada, às vezes, né? E depois ele vai break-even, né? Que ou seja, ele vai atingir um ponto ali, né? Do negócio dele em que ele vai estar faturando mais do que ele vai estar tendo de despesa, e ele vai estar gerando caixa e ele vai estar gerando um retorno sobre esse investimento, sobre essa dívida, né? Que ele assumiu com esses investidores, e a partir dali ele vai conseguir se autofinanciar, né? Por exemplo. Então, eu acho que esse tipo de coisa acaba ficando mais claro quando o empreendedor ele se preocupa desde o primeiro momento em ter ao lado bons conselheiros, né? Bons advisors, bons parceiros ali de negócios que vão realmente orientar ele dentro desse planejamento estratégico, né? Que eu sinto que às vezes falta e muito provavelmente acaba sendo, acho, a principal dor aí né, enfim, a principal causa geradora de problemas aí para os empreendedores na hora de captar. E isso deságua inevitavelmente lá na frente no M&A, né? Porque aí você tem decisões que vão sendo tomadas, né, sem
talvez, né, a experiência, né, necessária ali. Então, vai passando por rodadas com diluições muito maiores do que deveria, por exemplo, né? Isso é muito comum. A gente pega startup e na hora que a gente começa a fazer um trabalho, startup super bacana e tal, mas o cara já tá com 30% do cap table dele, né? Ou seja, do quadro societário dele ali já comprometido com o investidor que é o tio, que é, que é o pai, que é o, né, o cunhado do sócio e tal. Obviamente, esse tipo de investidor no início da jornada é fundamental, né? No final das contas, se você ainda tem uma solução incipiente, né, que não tem muitos números, muito track record, né, que o pessoal fala, muito histórico ali para mostrar de que aquele negócio ele tem uma perspectiva, né, tem um potencial interessante, você vai conseguir captar dinheiro só com aquelas pessoas que te conhecem, né, e que confiam em você, né, e não tanto no negócio em si. Agora, a gente precisa calcular qual que é o percentual, né, que eu vou entregar, né, para essas pessoas no início da jornada, porque se for um percentual muito grande, isso vai lá na frente voltar para te assustar, para te assombrar, né, melhor dizendo. Eu costumava falar, e até onde eu sei, ainda se utiliza muito lá fora, os famosos 3 Fs, né? Que da Perfeito. sigla em inglês é amigos, familiares e os trouxas. Mas já me corrigiram recentemente, num outro seminário, e que agora o termo mais correto é love money, o dinheiro do amor, Perfeito. desse começo de jornada. E eu vejo mérito nessa mudança. Mas, Marcos, agora a gente vai para um quadro que eu gosto muito, o Investe ou Corre. Ah, legal. Aqui a ideia é um bate-papo rápido, então eu vou citar algumas ideias, algumas propostas, algumas tendências, e você diz se investe ou corre. Perfeito. Preferencialmente o porquê depois, mas vamos lá. Então, primeiro, investe ou corre. Startup de tecnologia cuja propriedade intelectual está no nome dos fundadores. Ixi, essa é... essa é complicada, hein? Olha, depende, né? Inicialmente, não. Depois eu vou comentar, eu posso Tá, você, comentar. você corre então. Vou explicar, eu Beleza. corro. Acordo sem cláusula de shotgun. Ixi, esse aí também é difícil. Eu Vai corro, correr vou também, correr também. beleza. Não menos importante, ou mais importante talvez, startups de NFTs de obra de arte. Rapaz, esse eu corro também. Bom, corredor aqui com Eu vou muita correr prática. Você também. quer comentar alguma das respostas? Vamos lá. Talvez de trás pra frente, né? Cara, é complexo, né? Eu acho investir num negócio bom, eu gosto muito do conceito de value investing, né? Que um investimento orientado ali a longo prazo, né? É o que o Warren Buffett e outros grandes investidores eles buscam analisar quando eles estão buscando ali dentro do portfólio deles encontrar uma empresa que eles entendem que tem um grande potencial ali, que vai realmente se valorizar, enfim. Então, a gente teve essa onda, né, das NFTs e muita gente colocou muito dinheiro nessas obras, né, Você não foi um deles, digitais. pelo Não, eu visto. não fui um deles, não fui. Embora o conceito até seja interessante, né, sobre essa questão de se criar realmente uma identidade ali única, né, para essas obras digitais, enfim, ter formas de você realmente ter o histórico, o registro, né, o controle ali dos titulares, enfim. É muito similar realmente ao que a gente tem dentro do conceito né, de cripto, né, quando a gente está falando de Bitcoin, enfim, né, dessa tecnologia blockchain. Mas a questão é que eu tenho é um negócio que assim você não tem um ativo gerador de caixa por trás, né? Ele não, ou seja, não existe muita previsibilidade, né? No que aquele negócio ele pode gerar de retorno porque ele está sujeito às oscilações da mera percepção, né, do mercado sobre aquilo, né? Então, acho que realmente é um problema olhando por esse lado. Sobre... Qual que é a segunda mesmo? Shotgun, né? Acordo Shotgun é sem cláusula de sensacional. shotgun. Sensacional. Se for uma startup em que o founder está fazendo uma carreira solo, ou seja, ele não tem sócios, né, com que se preocupar, o que não é muito recomendável, né, porque vamos combinar que a jornada ela é É difícil, difícil. né? Então, ter alguém para te ajudar a carregar o piano ali acaba sendo fundamental para complementar ali as suas competências, enfim, né? Então, o shotgun é um mecanismo de resolução de disputas, né?
Só que é contratual, né? Então é uma mecânica que a gente cria geralmente no acordo de sócios, né? Que é um documento essencial, eu acho que para qualquer negócio, independentemente do estágio. Se você tem sócios, cofundadores, você precisa ter um acordo de sócios desde o início. Não é só quando né, se você for captar um investimento, por exemplo, que você tem que se preocupar com isso. É desde o início realmente. E esse mecanismo ele permite, no caso de algum desentendimento, né, que a gente sabe que acontece, naturalmente somos seres humanos, nem sempre a gente vai estar olhando para o mesmo lado, pensando da mesma maneira, e é até interessante que haja essa diversidade realmente de pensamento nos negócios, acho que isso faz as coisas caminharem, né, para frente. Agora, quando o impasse ele é intransponível, né, assim, olha, realmente aqui as visões são absolutamente inconciliáveis, né, assim, eu não consigo eu acho que o negócio deve ir pro lado, por esse lado, você tá entendendo que o negócio deve ir pro outro, completamente diferente. Então, não faz mais sentido aqui a gente realmente seguir trabalhando juntos nesse negócio, né? Assim, realmente as visões estão muito diferentes. Aí eu vou acionar essa cláusula, né, shotgun, em que eu vou permitir que esses sócios eles possam comprar a participação do outro, né? Já com todo um procedimento pré-definido em que um faz uma oferta, né, pela participação do outro. E caso esse outro sócio, né, ele não aceite essa oferta que foi feita pela participação dele, ele fica obrigado, então, a comprar a participação do sócio que fez a oferta para ele, exatamente nos mesmos termos. Então, é uma cláusula interessante porque ela obriga, né, nesse tipo de situação, né, de uma disputa realmente difícil de superar, que os termos ali dessa oferta sejam muito razoáveis, né? Porque você não vai fazer uma oferta para o seu sócio que você não aceitaria, né? Uma coisa que eu acho muito legal, que a gente fazia lá em casa com os meus irmãos, era sempre o que vai cortar o bolo não é o que escolhe o primeiro pedaço. Exatamente, é isso. Governança. Perfeito, isso é governança, exatamente. Alinhamento de interesse, é isso, total, cara. E sempre protegendo quem? O negócio, né? Que eu acho que é o principal de ter em mente também, né? E por fim, essa questão da API, ela é complexa, né? Assim, a API tem que estar no nome da empresa, obviamente, né? Mas dependendo da situação, às vezes, por inadvertência, né, falta de experiência, o empreendedor ele vai registra a marca no nome dele, né, contrata lá uma software house, ele é o próprio dev, às vezes, da empresa, né, então desenvolve ali o código-fonte na mão e tudo, né, que vai embasar aquela solução. Mas não tem nenhum documento, nenhum termo, nada que realmente formalize ali que a propriedade, a titularidade, melhor dizendo, daquela propriedade intelectual, dos direitos que estão sendo gerados ali, são da empresa, né? Então, assim, acho que esse é o tipo de problema que daria para a gente endereçar, né? Se eu fosse um Dá para investidor aqui, corrigir. dá para corrigir. Exato, dá para corrigir. E falando sobre essa questão de governança, inclusive o que dá para corrigir, o que não dá para corrigir, como que, e aí da perspectiva da Decon, da perspectiva da Aporta, como que você enxerga o equilíbrio ideal entre a necessidade de captar recursos rapidamente, e aí vai muito cenário a cenário, né? E a importância de você manter uma governança e o crescimento sustentável das empresas que estão captando, das empresas investidas. E já aproveitando, adicionalmente, eu queria te direcionar a resposta, se for possível, para uma pergunta lateral dentro dessa, que é: existe espaço na tua visão, na tua experiência, para direcionar essa startup e esse fundador para uma captação ou para uma fundamentação, né, da captação, que não busque só o retorno financeiro, mas também o impacto positivo? Perfeito. Esse é um tema que está sendo cada vez mais valorizado, né? Eu acho que no ambiente de negócios, é entender como que realmente o negócio ele consegue gerar valor para a sociedade para além ali dos seus stakeholders primários, né? Ou seja, suas partes interessadas ali, seus sócios, né? Acionistas, colaboradores, enfim, né? Mas para a sociedade como um todo também, como que aquela solução, aquele negócio, ele pode impactar o todo, né? Inclusive, existem redes de investidores que eu sei que são muito focadas justamente nessa tese, né? De buscar essas empresas e empreendedores, né? Que estão realmente com essa visão de ir além do dinheiro, né? É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os clientes, né? Para os empreendedores que eu passo a assessorar, quando a gente está começando um trabalho, principalmente na porta, né? Cara,
você quer ser rico ou rei? Você tem que decidir, né? Assim, muitas vezes o empreendedor está buscando ser rei antes de ser rico, né? Mas a gente tem que pensar que, assim, até dentro dessa questão do impacto, até para dar, eu preciso ter, né? Então, eu só consigo dar, oferecer aquilo que antes eu fui capaz de construir, né? Então, um professor, ele não pode ensinar aquilo que ele não aprendeu, né? No certo sentido. E eu acho que com os negócios também acontece da mesma forma, né? Você vê grandes empresas, inclusive, criando, né? Não só áreas internas totalmente voltadas ao ESG, né? E a um foco grande em governança, né? Mas também até braços de investimento voltados justamente para esse tipo de negócio, né? Agora, existe um desafio, né? Porque o natural é que, num primeiro momento, haja um certo conflito de interesses, né? Entre fazer aquilo que é melhor para o negócio, eu quero dizer assim, e eventualmente para a sociedade, aquilo que é melhor para a pessoa física, né? Para a PF, né? Que no caso, o empreendedor, enfim, né? Ou até mesmo o executivo. Então, eu acho que ter esse apoio, né, desde o início desses conselheiros, como eu já coloquei aqui, e também investidores, eu acho que se alinham, né, que no final das contas são seus sócios ali, que se alinham com essa visão, acho que ajudam muito o empreendedor a manter o foco ali naquilo que mais importa e deixar de lado eventuais preferências pessoais que a gente sabe que acabam influenciando, né, o negócio naturalmente, mas não podem em nenhuma hipótese ser o driver, né? Ser aquilo que vai realmente conduzir aquele negócio para voos maiores aí, né? Para o grande objetivo que se espera alcançar, né? Então, esse tema, a gente vem tentando trabalhar, né? Com os empreendedores, mas o empreendedor, ele precisa estar... o que move ele precisa estar muito alinhado a isso, né? Porque se ele estiver realmente só preocupado ali com o retorno financeiro, não existe mentoria, não existe conselho que se possa dar que realmente não vai ser suficiente, né? E eu acho que depende muito da tese de quem vai investir também, né? Você mencionou que tem os grupos Total. que estão muito voltados para teses de impacto, é, mas só por curiosidade, me ocorreu agora, você conhece algum grupo que determinadamente não quer investir em impacto? Eu só quero que você me mostre um crescimento altíssimo no curto prazo. Você- Cara, olha só, felizmente, nos últimos anos a gente vem observando um movimento de profissionalização gradual do nosso mercado aqui de tecnologia e inovação, e naturalmente de investimentos, né, em startups, empresas de base tecnológica. E a gente tem visto uma preocupação cada vez maior, na verdade, dos investidores com isso, né? Agora, ainda segue sendo um diferencial, né? Porque não são todos os grupos que têm essa visão, né? Aliás, a maior parte não tem, né? A maior parte realmente está ali buscando teses que eles entendam, né? Que eles consigam realmente contribuir, né? Para além do dinheiro. Então, você vai observar fundos, né? E grupos de investidores anjo muito ligados ali a verticais, né? Então, o SaaS B2B, por exemplo, é o queridinho de muitos investidores porque é um modelo de negócio simples de entender, altamente escalável, né? E escala equivale, num certo sentido, a um potencial de retorno mais interessante também, né? Porque eu consigo crescer a minha receita de maneira desproporcional ao custo, né? A despesa, o investimento que aquele negócio vai demandar, né? Mas eu conheço... Bom, a gente tem aqui dos que se importa com impacto, a própria FDC Angels, né? Acho que é uma grande referência hoje no Brasil, investimento de impacto, né? Agora, tem outros investidores muito bons também, mas que talvez não se preocupem tanto com essa tese. Mas eu acho que é uma tendência geral, né? A gente começar a olhar mais para isso. Só para retomar e costurar, acho que alguns dos pontos que você levantou ao longo da nossa conversa, e já a gente se encaminhando aqui para o final. Uhum. Uma coisa muito interessante que você falou lá no começo é como que a flutuação das taxas básicas da economia afetam a disponibilidade do capital de risco para um setor como esse, né? O setor de startups. Perfeito. Paralelamente a isso, você acabou de mencionar, e eu concordo plenamente contigo, sobre a profissionalização desse trabalho que a gente tem feito, né, em Venture Capital. E quando a gente olha as duas coisas, também a própria escassez
parcial que a gente viu de capital para startups nos Estados Unidos, por conta de, enfim, várias questões do mercado doméstico deles, ali 22, 23, a gente vê que o múltiplo de valuation para muitas dessas startups, no que você corretamente chamou do queridinho, que é o SaaS B2B, vem caindo muito. Então, acho que aqui a gente ainda vê, eu tenho me deparado muito com empreendedores pedindo múltiplos de 8, 9, 10, 11 vezes, que lá fora não se pratica mais. E eu acho que mesmo você que acompanha muito no dia a dia os deals, a minha impressão, e eu queria saber se você confirma isso, é que esses múltiplos desse queridinho vem caindo. Então, talvez, e se você concordar comigo, vai ser a hora desses investidores buscarem outras teses, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou começar a equalizar as expectativas com os empreendedores, né? E começar a dar porta na cara e, em um dado momento, eles vão entender que realmente, por melhor que seja o negócio e o time ali de empreendedores por trás dele, eles vão ter que se adaptar às condições do mercado, né? Um fator que acaba sendo super crítico nisso que você colocou, Fio, é que, falando de Brasil, a gente tem já uma diferença na partida que ela é cambial, né? Então, tem a ver com o poder de compra, tem a ver com... e sem entrar aqui no mérito do risco país, né? Enfim, desses outros fatores que podem levar, vou dizer assim, né, a uma resistência maior por parte de investidores, principalmente estrangeiros, né, de colocar capital aqui, que é onde o grande fluxo de dinheiro, né, quando a gente está falando de tech, né, enfim, acaba, de onde acaba vindo, né, no final das contas. Então, e a gente, querendo ou não, segue, né, observando essas práticas, principalmente lá do Vale do Silício, né, dos Estados Unidos, como referência, né, então não dá para colocar isso de lado, mas o grande que eu vejo, assim, é que falando de SaaS B2B, né? E não só SaaS B2B, mas as startups de modo geral. A gente teve um desconto aí de pelo menos 30%, tá? Nos valuations que a gente via ali na época, no início da pandemia, onde ainda existia um excesso de liquidez razoável, né? Então, isso significa que essas startups que estavam captando a 10 vezes receita LTM, né? LTM é sigla em inglês, né? Last 12 months, que são os últimos 12 meses. Então, eu pego essa receita dos últimos 12 meses e aplico um multiplicador sobre isso. Essa é uma forma, acho que simples, né? Básica ali de se calcular um valuation de uma empresa. A gente via lá múltiplos de 10 vezes, por exemplo. Hoje a gente está vendo 6 vezes, né? 5 vezes. Essa é a média que a gente tem visto. E ainda assim, dependendo do caso ali, talvez até um pouco menos, 4 vezes. Que é o que, no final das contas, quando a gente olha para as companhias abertas do setor, né, que são os benchmarks ainda, são os grandes arquétipos, né, a se observar ali, é onde que aquela empresa ela pode vir a chegar eventualmente, se ela seguir essa trilha pura de venture capital, com sucessivas captações, né. A gente tá vendo, olha para TOTVS, por exemplo, ela é negociada 3 vezes, salvo engano, mais ou menos, não chega nem a 3, eu acho que é 2,8, algo nesse sentido. Então, realmente a gente teve essa correção no mercado e isso está forçando os empreendedores a saírem da fantasia, né? do PowerPoint, do Word, do Excel e realmente começar a entregar mais resultado antes de imprimir aí projeções super escabrosas, né? E agressivas dentro de uma realidade de mercado que já mudou completamente. Eu vou aproveitar alguns ganchos que você levantou e mover para a nossa sessão de segue ou bloqueia, que também é uma sessão rápida aqui. Perfeito. Então, eu vou te dar 3 opções e você diz se você segue ou se você bloqueia essa tendência, essa ideia. Então, vamos lá. Opção 1. Fundador de startup com remuneração anual acima da média de mercado. Ah, sem chance. Não dá, não. Bloqueia. Bloqueio. Opção 2. Investidor querendo comprar mais de 10% de startup na primeira captação. Depende de quem que é o investidor. Legal. Opção 3. Cláusula de lock-up acima de 3 anos. Depende do contexto da cláusula de lock-up. Legal. Quer comentar alguma das respostas rapidinho? Rapidamente. Então, o lock-up é essa trava que a gente coloca num empreendedor que também tem funções executivas no negócio. A ideia é alinhar interesses, né, com o do investidor que está apostando naquele negócio. Então, o prazo ali médio de retorno daquele investimento, ele tem que estar atrelado a essa trava, ao prazo da trava que eu estou colocando para o empreendedor, naturalmente. Eu não quero criar um incentivo perverso para que eu invista hoje e amanhã o empreendedor esteja fazendo um mochilão na América Latina, né? Não faz sentido nenhum, ele precisa realmente estar ali 100% focado
no negócio. E se ele quiser sair por alguma questão pessoal, e às vezes acontece, né? Que ele, então, né, parte ali considerável daquela participação dele possa ser redistribuída, possa ser recomprada, né? E alocada nos demais ali fundadores, se for o caso, ou até mesmo colaboradores do time ou executivos de mercado que eles queiram trazer para poder suprir aquelas funções que aquela pessoa que saiu exercia no negócio. Então, geralmente o prazo das cláusulas de lock-up realmente estão ali em torno de 3 a 5 anos, depende, para investimento a gente acaba vendo até 5 anos. E quando eu estou falando de um M&A, né, quando a venda do negócio, aí o lock-up geralmente fica na casa dos 3 anos também, às vezes até um pouco menos, 2 anos, dá para negociar também, porque aí a gente casa esse prazo de lock-up com o earn-out, né, que é essa parcela variável ali que eles teriam Um incentivo, né? a receber, um incentivo. E a questão dos 10% é o que a gente falou, né? Então, se for realmente um investidor de mercado que vai vir agregar estrategicamente para o negócio, né, na primeira rodada, e se o valuation estiver compatível, adequado ali com o que aquela empresa ela pode vir a se tornar, né? E o que ela vai ter em termos de necessidade de capital ao longo da jornada, eu acho que tá dentro, né? Agora, se eu tô falando do investidor por amor, né? Igual você bem colocou, aí talvez realmente seja uma participação muito, muito alta, né? Marcos, você é mentor de startups, você participa de muitas comissões de grupos de estudo, você é investidor, você é empreendedor, como a gente conversou. Você é uma pessoa realmente com muitas experiências, com muita bagagem, com muita versatilidade. Para nossa audiência aqui do Nordex, que livro, que filme, que conteúdo, até podcast não, porque eles têm que estar ouvindo o nosso, né? Mas que filme, que livro, que conteúdo você recomendaria para alguém que quer entender mais sobre governança, sobre fusões e aquisições, sobre, enfim, esses muitos assuntos que a gente tocou aqui hoje? Legal, cara. Olha só, eu sempre recomendo, falando um pouco agora de audiovisual, né? Tem um documentário, acho que está até disponível no YouTube, que chama Something Ventured. Something Ventured. É um documentário que conta a história do Vale do Silício, basicamente. Como que essa história de Venture Capital começou, né? E como que o Vale do Silício se tornou esse berço, né? Das principais inovações que a gente tem hoje no mundo e das principais startups, né? Que já não são mais startups, né? Mas são grandes empresas de tecnologia, corporações que a gente tem hoje, né? Então, acho que é um documentário bem interessante aí, recomendo para o pessoal assistir, porque mostra realmente como que isso se deu e por que que essa nova modalidade de investimentos, né, que é o Venture Capital, teve, por exigência mesmo ali daqueles empreendedores ali que estavam buscando realmente revolucionar, principalmente o mercado da computação, né, que ele estava bastante incipiente, mas já começando a se desenvolver, como que isso foi necessário para realmente fazer desses negócios o que eles são hoje, né, e aí a partir disso a gente começou a ter toda uma difusão, né, dessas práticas ao redor do globo. E eu gosto também de recomendar outros 2 livros, né? Um que chama Venture Deals. É um livro de 2 VCs, né? Um deles é cofundador da Techstars, que é um dos principais VCs que investem no estágio pré-seed, né? Das empresas. Talvez é o principal do mundo. E ele também é fundador de um outro fundo, uma outra gestora, né? De Venture Capital, que investe no estágio um pouco mais à frente, chamado Mobius. É o Ben Feld e o James Meldesen. Não sei se o nome é A gente vai exatamente botar a esse. referência bonitinha Bota depois. depois, né? Perfeito, ótimo. Então, esse livro é sensacional, porque ele basicamente dá um guia, né? De você, como você, empreendedor, deve se portar dentro de uma jornada de captação ali, como é que são os bastidores dessa transação e dando dicas muito práticas, assim, de como que realmente você deve conduzir algumas situações que a gente sabe que acontecem a todo momento, né? E um outro que chama The Great CEO Within. Inclusive, esse ainda não terminei de ler, tô lendo. Mas até então, assim, tô achando fantástico. que é muito bom, do Matt Mochary, né? Que também é um empreendedor que fundou a empresa há 20 anos, vendeu para uma outra grande companhia aberta lá dos Estados Unidos, e hoje ele é coach de algumas das principais startups que a gente tem no Vale do Silício, e é um cara muito bom, assim. Então, esse é um livro que todo CEO empreendedor aí, ele precisa ler. Marcos, muito, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado por participar aqui do Fala Nordex, de compartilhar sua experiência, seus insights com a gente aqui no podcast.
Para quem gostou do episódio, siga a gente aqui no Fala Nordex. Também siga o Marcos Drummond nas redes sociais, no LinkedIn. Marcos, você gostaria de deixar algum comentário final para nossa audiência? Turma, às vezes aquilo que parece sem importância no primeiro momento é o que pode fazer toda a diferença para o sucesso que você está buscando ter mais à frente. Então, não negligenciem governança, não negligenciem ter ao lado bons mentores, bons conselheiros. Isso vai gerar um impacto, fazer uma diferença gigantesca para vocês ao longo da jornada e principalmente nos momentos mais críticos aí do seu negócio. E esse foi o Fala Nordex, podcast que conecta você com o futuro dos negócios e da inovação. Obrigado e até a próxima.